E aí, já parou para pensar num grupo de pessoas que tem uma grana guardada, regras super claras e tudo, absolutamente tudo, é decidido no voto? Só que olha só que loucura, sem chefe, sem salas de reunião e com cada centavo e cada decisão registrados para todo mundo ver? Pois é, parece coisa da internet, né? E vamos entender o que é isso? É exatamente essa ideia, a promessa por trás de uma sigla que a gente vai ouvir muito: DAO. É um jeito completamente novo de organizar as coisas, sabe? Totalmente nascido e criado na internet e que, assim, vira de cabeça para baixo tudo que a gente conhece sobre empresas e organizações. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que isso funciona na prática, né? Olha só essa comparação, o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem a empresa tradicional, né, aquela coisa CEO decidindo, regras em contratos legais super complexos e o dinheiro trancado num banco. Do outro lado, a DAO. Aqui a estrutura em rede, as regras estão no código, automatizadas e o caixa é coletivo e transparente lá na blockchain. É assim, uma mudança de mentalidade gigantesca. Beleza, para a gente não se perder nesse universo, separei um roteiro simples. Primeiro, a gente vai entender o que é essa história de organização sem chefes. Depois, vamos ver os 4 componentes que fazem isso parar em pé. Aí a gente entende como uma decisão é tomada no dia a dia, dá uma olhada nos usos mais comuns e, claro, vamos falar dos riscos, porque nem tudo são flores. Então vamos lá, começando pelo começo. Seção 1. Uma organização sem chefes. A ideia aqui é a gente esquecer um pouco o jargão e entender na prática o que essa história de sem chefe significa de verdade. Bom, DAO é a sigla em inglês para Organização Autônoma Descentralizada. Traduzindo para o nosso dia a dia, o que isso quer dizer? Pensa assim, é uma organização onde as regras não estão num papel, elas estão escritas em código de computador. São os famosos smart contracts, ou contratos inteligentes. E o mais importante, toda e qualquer decisão é tomada pela comunidade votando. Então, em vez de ter um chefe lá no topo, mandando e desmandando, o fluxo é sempre o mesmo. Tem uma regra, alguém faz uma proposta, todo mundo vota e a coisa acontece. Certo. Agora vamos para a segunda parte. Os componentes essenciais. Para uma DAO funcionar de verdade, ela precisa de 4 pilares. 4 blocos de construção. Pensa que é tipo um checklist do que não pode faltar de jeito nenhum. Primeiro de tudo, as regras estão no código. O estatuto social da organização, digamos assim, vive dentro de um smart contract. Segundo, a governança é na base do voto. Quem é membro ou tem os tokens de governança, vota. Simples assim. Terceiro pilar, a tesouraria é on-chain. Isso significa que o caixa da galera é compartilhado, controlado pelo código e pelos votos. E todo mundo consegue ver para onde a grana está indo. E, por último, o quarto pilar, transparência radical. Todas as votações, todas as transações, tudo é público. Ok, vamos para a terceira parte. A gente já viu as peças do quebra-cabeça. Mas como é que as coisas acontecem de fato? Como uma simples ideia vira uma ação concreta? É isso que a gente vai ver agora. Aí vem a grande dúvida, né? Pô, se não tem gerente para dar o ok, para delegar, para cobrar, como é que um projeto sai do lugar? Parece que não vai funcionar. Mas a resposta está num ciclo que é, na verdade, bem simples e super poderoso. Funciona basicamente em 3 passos. Primeiro passo, um membro vai lá e submete uma proposta. E pode ser literalmente qualquer coisa, desde "Ei, vamos financiar o projeto X?" até "Que tal a gente mudar essa taxa aqui?" Segundo passo, a comunidade vota. Sim ou não, aprova ou rejeita. E o terceiro passo, se a proposta for aprovada, a mágica acontece. A ação é executada automaticamente pelo smart contract, sem precisar de ninguém para apertar o botão. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo prático. Imagina que alguém propõe: vamos usar 500 USDC da nossa tesouraria para financiar uma pesquisa. Essa proposta vai para a votação. A comunidade vota e aprova. O que acontece? O smart contract da tesouraria, na mesma hora, envia os 500 USDC para a carteira da pesquisa. E pronto, acabou. Simples, automático e, o mais importante, todo mundo viu acontecer. Beleza, agora que a gente já pegou a mecânica da coisa, vamos para a nossa quarta sessão. Vamos explorar um pouco os diferentes sabores de DAOs que existem por aí e para que elas estão sendo usadas no mundo real hoje em dia. Existem basicamente 3 modelos principais. O primeiro é o baseado em token. A lógica é simples: quanto mais tokens alguém tem, mais poder de voto tem. É quase um voto censitário do mundo cripto, sabe? É eficiente, mas tem o risco de quem tem mais grana mandar em tudo. O segundo modelo é o uma pessoa, um voto. Super democrático, né? Cada membro tem o mesmo peso.
O problema aqui é que é muito vulnerável a perfis falsos, os tais ataques Sybil. E tem o terceiro modelo, liderado por multisig. Funciona assim: a comunidade vota e um grupo menor de confiança executa a decisão. É uma solução mais segura e prática para começar, só que, claro, é um pouquinho menos descentralizada. E olha, não é só teoria, não. As DAOs já estão sendo usadas para muita coisa concreta. Por exemplo, para governar protocolos de DeFi, decidindo coisas como taxas e outras regras do sistema. Também para gerenciar tesourarias, funcionando como fundos que financiam novas ideias e projetos da comunidade. Elas servem para tomar decisões coletivas sobre o futuro de um projeto, tipo, para onde vamos agora? E até mesmo como fundos de investimento, onde a galera junta dinheiro para investir em conjunto. E agora, para a gente fechar a nossa última sessão, os riscos do mundo real. Porque, né, nem tudo é utopia. DAOs são uma ideia incrível, mas elas vêm com algumas armadilhas bem perigosas que a gente precisa ficar de olho. Exato. É aqui que a gente precisa ter muito cuidado. Ignorar esses pontos pode significar perder muito dinheiro e arrumar uma dor de cabeça gigantesca. Vamos aos principais riscos. Primeiro, o domínio das baleias. Se o poder de voto está no token, quem tem mais token, manda em tudo. Ponto. Segundo risco, a apatia dos votantes. Se a maioria das pessoas não se envolve, não vota, um grupo pequeno acaba decidindo o futuro de todo mundo. Terceiro, e esse é crítico, bugs nos smart contracts. Uma falha no código pode ser catastrófica, pode drenar todo o dinheiro da tesouraria em minutos. E por último, a incerteza regulatória. A verdade é que as leis do mundo real ainda estão tentando entender o que fazer com as DAOs. Por isso, fica aqui uma sacada importante. A maioria das DAOs que dão certo não nascem totalmente descentralizadas da noite para o dia. Elas geralmente começam com aquele modelo multisig com um grupo de confiança executando o que a comunidade decide. E aí, com o tempo, elas vão descentralizando aos poucos, à medida que o projeto amadurece e o código se prova seguro. É uma abordagem bem mais pé no chão. Então, no final das contas, o que é uma DAO? É uma organização baseada em código, com regras claras, decisões por voto e uma tesouraria transparente. É basicamente a forma que a Web3 encontrou para coordenar pessoas e recursos. E a pergunta que não quer calar é: será que essa combinação de código, regras e votos é um vislumbre do futuro de como a gente vai se organizar? Fica aí a reflexão.